Bom dia, um abençoado dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui para seguir o nosso estudo no livro do profeta Daniel, capítulos 5 e 6. Hoje o nosso estudo segue. E vamos aqui aguardar nossas irmãs. Biba, bem-vinda. Envia a solicitação, amada Isadora. Então a gente segue aqui o nosso estudo. E no capítulo anterior, a gente viu o rei Nabucodonosor se exaltando, pela sua grande... Bom dia, Isa, envia a solicitação, amada. Então a gente vê aqui pela grande idolatria, ele se sentiu o mais poderoso, Deus na terra, e criou ali uma estátua de ouro de 30 metros, 3 de largura. Então imagina aí quantas toneladas de ouro. E os amigos de Daniel não o adoraram, Foram lançados na fornalha. Então o Senhor agiu, e aqui a gente segue por capítulos 5 e 6, que tem também histórias que sempre vale, de que Deus é fiel e protege os seus filhos. Conseguiu acessar aí, Biba? Bom dia, paz do Senhor, amadas. Olá, meninas! Que bom estarmos aqui juntas para meditarmos, que possam abundante. Vamos tomar aqui hoje e edificar nossa fé. Já me deu até calor. É quente. Toda empacotada ali. Tá dizendo, esse lugar tá bom, bem friozinho aqui, tá um calor Aqui tá danado. 17 graus agora, mas eu tô acordada desde as 4 da manhã, Então, é frio. É doida. É isso aí. Você consagra, Bíblia, esse instante para a gente iniciar, amada? Sim, vamos lá. Paizinho querido e amado, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, te buscamos e queremos aprender cada vez mais de ti. Usa cada vaso teu aqui, Senhor, para que a gente transborde e alcance vidas para o teu reino. Dá sabedoria do alto, Pai. Alinha o nosso pensamento ao teu e que o Espírito Santo esteja presente em todo o tempo, ministrando os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. 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 Capítulo 5, A sentença divina escrita na parede contra Beltesazar. Então aqui ele foi o filho, de Nabucodonosor, que herdou o trono. E a gente segue aqui esse estudo. E ele ofereceu um grande banquete a 1000 de seus príncipes e se pôs a beber vinho diante deles. E aí o versículo 2 ele vai nos falar, que Beltesazar, sob os efeitos de vinho, deu as ordens que ele trouxesse os vasos de ouro e de prata que o seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele os reis e seus príncipes, suas esposas e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que Nabucodonosor tirou do templo de Deus, e beberam neles o rei. Novamente, ele repete. E então, no versículo 5, e nesse momento apareceram os dedos de uma mão humana que escrevia diante de um cartiçal sobre o reboco do palácio real. E o rei viu a palma da mão que escrevia, de modo que o semblante do rei se turbou. Sua mente, as juntas e o quadril se afrouxaram, e seus joelhos batiam um contra o outro. Olha aqui o medo, o pavor, Então eles fizeram uma profanação diante, do que é sagrado. Então tudo que é sagrado merece o respeito, aquela consagração mesmo. Me chama muita atenção como o homem quer aparecer, Porque vamos pensar como é que era essa situação. Ele era rei, ele chamou 1000 pessoas. Será que eles estavam lá tomando no copo de requeijão para querer uma outra taça? É só para aparecer mesmo, vou mostrar para vocês o que eu tenho, o que está aqui no meu, como eu posso fazer, Tudo é orgulho, gente. A gente vê que na maioria das vezes o que derruba é o ego, Porque se ele tivesse lá no copo de requeijão,
tudo bem. Ai, não tudo bem. Mas, eu quero algo melhor. Mas não, ele era rei, ele estava no palácio. Eles deviam estar com os melhores cristais, com tudo maravilhoso na mão, né? Mas ele quis mostrar que ele era o bambambam, né? E é sempre assim que acontece, né? Quando o ego toma conta da gente, a gente tropeça. Não tem jeito. Pois é. Imaginou, por favor, gente, vocês se imaginam nessa cena? Uma mão escrevendo, todo mundo olhando, todo mundo enxergando aquilo, que, nossa, terrível. E assim, Terrível. pegando o gancho do que você está falando de arrogância, ele estava nessa situação que ele estava fazendo essa festa, né? Ele estava sendo atacado pelos medos e pelos persas, certo? E aí como ele tinha dentro de sua cidade provisão para mais de 20 anos, então ele quis dizer que nada me abala, nada chega a mim, nada me toca, entendeu? Eu posso qualquer coisa. Eles que lutem lá, mas eu estou super bem. Então, é nesse momento, né, que a arrogância realmente fica evidenciada, né? Já de início, ele já começa com um intuito arrogante. E como você falou, com certeza as taças também eram de ouro, porque os reis não utilizavam outras coisas. Veja que a grandiosidade de provisão. A água eles tinham que passar um rio dentro, né? Então, assim, a grandiosidade de provisão para 20 anos numa cidade. Se naquela festa haviam 1.000, quantas pessoas não haviam nessa cidade, né? Nesse reino, para que fossem sustentadas por ainda 20 anos. Então, assim, ele estava achando que tudo era dele, tudo podia, certo? E que ele era grande o suficiente para desafiar qualquer coisa, inclusive o que é sagrado, né? O próprio Deus, né? E ele E olha o que sabia a da gente história. aprende. E olha o que a gente aprende. Exatamente. E assim, ele sabia do que aconteceu com Nabucodonosor, que foi seu antecessor, né? Que Nabucodonosor, ele foi o maior dos maiores, foi ele que conquistou tudo. Então, ele sofreu, ele foi comer com jumento, com boi, né? Tudo porque Deus quis mostrar a ele que ele só era ele porque ele permitiu, né? Não era porque ele era melhor ou maior do que qualquer outro homem. Então, mesmo sabendo disso, né, ele foi e realmente não respeitou, não se diz até que ele, não digo nem que ele fosse adorar, mas que ele ao menos tivesse respeito, né, e deixasse lá o que já tinha acontecido, mas... E o aprendizado com o antecessor, né? Então aqui a gente aprende o quê? Que todo excesso mostra uma grande falta. Ele fez isso para querer se mostrar maior diante dos outros, porém exibindo ali a sua própria fraqueza, né? Porque isso, de certa forma, mostra uma fraqueza, né? Como a gente vê aqui no capítulo do final do capítulo. Ele foi tomado nesse dia, ele foi assassinado no mesmo dia. Então, mostra uma total fraqueza, né? Esse excesso nada mais é do que uma falta. E aí, ó, o próprio Daniel, no versículo 18, ele vai dar uma advertência a ele. O Altíssimo Deus outorgou a teu pai Nabucodonosor reino, grandeza e esplendor e majestade. E por causa da grandeza que ele outorgou, todos os povos, nações e língua tremiam e mostravam temor diante dele. Matava os que queria e a quem queria permitia viver, e a quem queria engrandecer e a quem queria humilhava. Então, assim, o poder que o pai teve foi concedido por Deus. Então, toda instituição, todo líder é instituído por Deus, né? E aí fica essa grande lição também pra gente. Porque aqui, a Daniel, ele deu essa advertência. Seu pai foi enaltecido, porque Deus assim permitiu. Você herdou esse lugar. Por que você não aprendeu com seu pai? Porque a gente vê lá no capítulo anterior que Nabucodonosor
ele virou praticamente um animal, né? Por conta dessas se enaltecer. E ele passou 7 anos nessa, né, nesse devaneio mesmo da mentalidade. E quando ele voltou, ele declarou, né, que viva, que o Senhor, né, no final aqui do versículo, a gente vai ver que ele declara, né, a sentença do Altíssimo se cumpriu em Nabucodonosor, e quando ele foi restaurado, ele diz: exaltado e glorificado ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e justas suas veredas. Ele pode humilhar aos que se conduzem com soberba. Essa foi a palavra do Pai. E ele ainda assim não aprendeu. Então a nós cabe aprender, né? Porque aqui a palavra ela nos coloca isso, que nós temos exemplos e porque vamos tomar aprendizado com eles aqui. E aí tem até um ditado que fala, né, que o inteligente ele aprende com os próprios erros. O tolo não aprende de jeito nenhum, nem com os dele, nem com os dos outros. E os sábios, ele aprende com o erro dos outros. Ele não precisa cometer aquele erro. Então, sejamos sábios aqui nós, para aprender, né, com esses exemplos aqui. A seguir realmente faz sentido. E aí também tem um outro que eu gosto muito que fala assim, que o inteligente, ele consegue sair do erro, ele consegue sair daquela lama, daquele buraco do qual caiu. Né? Todos nós somos vulneráveis. Então o inteligente ele consegue sair disso. O sábio nem cairia nessa tolice, nesse buraco, né? Então sejamos sábios, tenhamos essa sabedoria mesmo que vem do alto, para que possamos tomar cada lição aqui como aprendizado. Eu queria falar aqui do versículo 12, quando a rainha mãe, né, fala, lembrou de Daniel, como é que ela descreveu Daniel, né? Aqui na minha versão fala assim: esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária, cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Como Daniel foi honrado, né? E também quero lembrar que quem falou sobre isso foi a rainha mãe, quer dizer, aqui no texto está falando, olha, pergunte para os sábios, para os mais antigos, né? Valorize isso também, né? Porque o rei, ele passou por tudo isso. Ele sabia de toda a história de Nabucodonosor e tudo mais, mas foi como se tivesse apagado na mente dele. Né? O próprio Daniel, depois, presta atenção aqui no final, né? Você viu tudo que aconteceu, você sabe como foi, né? Mas eu achei interessante que o servo do Senhor sempre é exaltado no momento certo, né? É verdade. Então ele pecou consciente do que estava fazendo. Ele tem consciência, assim como nós também. Quando a gente faz algo errado, a gente tem consciência de que é algo errado, né? Então, e aí o que foi escrito, né? Porque todo mundo perguntando, e o que foi escrito, o que significa? Então, fala-se, né, aqui no versículo 26 começa. Porque ele chamou todos os sábios e feiticeiros e adivinhos lá do palácio e ninguém soube. Então a rainha, né, a rainha mãe foi e lembrou de Daniel. E no 25 diz, e esta é a inscrição que foi gravada. Mene, mene, tekel, uparsin. Essa é a interpretação da inscrição. Mene, Deus cortou teu reino e pôs um fim nele. Tekel, pesado fortes, numa balança, então justiça, né? E te encontrastes em falta de peso. E o peras, né, parsin, significa teu reino foi dividido e entregue à Média e à Persa, né? Como Isa comentou no início, eles já estavam ali em volta, então eles sabiam do perigo que os rodeava. Então aqui foi instantâneo. Eles tomaram, quando eles estavam em festa, orgia e em profanação ao Deus. Então aqui, ó, foi tomado na hora, porque eles estavam se ocupando com isso, né? Com orgias, com festas, e ainda insultar o próprio Deus vivo. E daí a gente volta de novo a falar que Deus sempre oferece ao homem uma chance de se arrepender e se voltar para ele. Sempre, sempre. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor, né? E aqui também, Beltesazar desprezou todas as oportunidades que ele teve.
né? Aqui no versículo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. No versículo 18, Daniel fala para ele: ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a teu antecessor. Ele engrandeceu de tal modo, e foi contando. Foi expulso do convívio. Foi isso que eu li agora há pouco, né? Daí, no 22 ele fala assim: ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso. Né? E não humilhou o teu coração, não humilhou o teu coração diante de tudo isso, né? Pois é, então, nisso tudo que a gente está lendo, a gente vê que Deus, como a gente já até conversou muitas vezes aqui, né? A autoridade é dada por Deus e dele tirar, e por ele tirada a qualquer momento, né? Então, assim, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, na nossa vida, porque autoridade não é só as grandes autoridades, né? São as autoridades que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, nosso trabalho. Então, a autoridade moral que a gente tem, né? A forma como as pessoas nos veem também, que a gente se apresenta na sociedade. Então, se a gente vive conforme o que é certo, o que é justo, o que é bom, então a gente permanece com a nossa autoridade, né? Mas a partir do momento que a gente coloca tudo isso de lado e vai viver conforme os nossos vícios, né? As nossas vontades quando malignas, então tudo isso é destruído. A gente tem que saber o que é que a gente quer para a nossa vida e buscar a autoridade qual é a autoridade que eu quero, né? Qual é o reconhecimento que eu quero? Onde é que eu quero estar? E aí se colocar diante do que a gente já sabe. Assim como Beltesazar, ele sabia o caminho que ele devia tomar, né? E ele resolveu querer ser mais do que ele podia. Então, sua autoridade foi totalmente destituída. Então, imagine, ele era um rei poderosíssimo e de uma hora para outra tudo lhe foi tirado. Imagina a gente, né? Que nós somos pessoas normais. Então, tudo que nós temos, tudo que nós construímos, tudo que nós vivemos é fruto da bênção, do poder, da permissão de Deus na nossa vida. Então, a gente tem que saber honrar cada coisa que a gente tem. Se a gente tem muito, a gente tem que honrar. Se a gente tem pouco, a gente tem que honrar. Porque tudo que a gente tem é permitido por Deus, né? É poderoso, né, esse entendimento. Então, a gente precisa realmente se colocar, né, nessa dependência de Deus mesmo e ter total reverência, né, com o que é sagrado, com as pessoas ungidas por Deus, com pessoas que servem a Deus, servir a Deus é servir ao povo de Deus, né, a nação, né, porque o que é a nação? Nação é constituída por pessoas, só existe uma nação porque há pessoas. Então, a nação, eu costumo sempre falar, a nação é o povo, e o povo é de Deus. Então, tem que ter toda essa reverência, todo esse respeito. Então, aqui, realmente, esse reino, ele foi, como diz Mene, Mene, Tekel e Parsim, ele foi contado, medido. E realmente, né, fala aqui que ele foi dividido, porque não se achou medida justa. E a gente vive aí, né, o nosso contexto, a nossa realidade, para a nossa nação, onde a gente pode sim colocar na balança aí quais são os pesos e medidas dos nossos líderes, né? Não defendendo A ou B, não aqui querendo causar essa divisão, mas que a gente possa avaliar e colocar na balança. A gente vai ver que alguns podem se medir em toneladas e os demais em quilos. Então, perfeição do homem a gente não pode esperar, todos são falhos, mas que a gente tenha, né, essa sabedoria aqui do Deus, como ele diz, contado, medido. E aí a gente consegue ter uma opinião, né, definida, dividir. Não o oposto como se faz aqui, porque a gente vive numa divisão que faz igualmente como está fazendo com Israel. A Bíblia, ela é super atual, né?
ela é super atual. Como que o reino de Israel, uma cidade, uma, né, magnificência, a maior glória de Deus ali, uma cidade que Deus amava e cuidava do seu povo, mas ao profanar, como a gente vê que está acontecendo aí muito essa mistura, pessoas de Deus tendo que se manifestar, levantado para um tempo como esse, né, como a rainha Esté, como Mordecai, ele disse, quem sabe você não foi preparada para um tempo como esse. Então, há muitas pessoas de Deus, nós, e devemos sim, não podemos nos calar, que é para um tempo como esse, né? Oração, jejum pela nação. Então, a gente não pode se calar diante de tudo o que está acontecendo, porque eles estão, a estratégia do inimigo é a mesma. Quando a gente conhece o inimigo, a gente sabe. O que foi que eles fizeram para conseguir destruir Israel? Dividir reino do norte e reino do sul. E aí, assim enfraquece o povo e ficam nessa. E aí, o inimigo vem e toma. Então, o que que fazem com a nossa nação? Querendo dividir. Começa por isso, a guerra do sul contra o nordestino. E aí fica da esquerda contra a direita. E a própria palavra nos diz, um reino dividido por si só já está destruído. Então, sejamos sábios, né? Estejamos na dependência do Senhor, esse é o propósito único, pelo bem comum. Não de partido A ou B, não de fulano ou de ciclano, não de sul ou de nordeste. Gente, somos uma nação, é unidade. Se a gente se dividir, enfraquece. E aí o inimigo consegue. Então sejamos sábios na dependência do rei soberano, né? Ele é o nosso rei. É verdade. Não colocamos confiança em homens, mas no soberano, no todo-poderoso Deus. Pois é como a gente fala aqui, né? A gente vê aqui. A gente não está falando de Nabucodonosor, a gente não tá falando, a gente está falando de atitudes, a gente está falando de sentimentos que movem as ações, né? Nabucodonosor, ele se arrependeu, ele reconheceu, né? Ele voltou atrás. E Belsazar não. Belsazar, ele enfrentou, ele quis mostrar que era tão ou mais. Então, assim, a gente tem que ver o que é que leva às ações, o que é que está por trás de uma ação. É um pensamento, é uma ideologia, né? Então, é justamente a gente tem que pesar na balança quais são os meus pensamentos, quais são as minhas intenções para que eu haja daquela forma, né? Lógico que não existe, não tem quem perfeito no mundo, só Jesus, né? Só ele veio aqui e era o Filho de Deus, mas a gente tem que pesar quais são as intenções de cada pessoa para que a gente possa realmente decidir colocar as nossas vidas nesse sentido, né? No governo, né? Porque aqui a gente está falando de um povo, de governo, de quem cuida do povo. Então é super atual, é para a nossa vida mesmo, é para hoje, é de governo, é de liderança. Governe sua casa, queira o melhor para os seus filhos, para os seus netos. E é através dessas ações desses líderes que refletem toda uma nação, né? Então sejamos sábios. Então aqui a gente tem, ó, aqui o resultado, porque Daniel, ele é tão sábio que nesse capítulo ele fala, ó, ele disse, o seu pai, ó, porque ele diz que é Deus que dá o poder e Deus tira. E ele diz, ó, em versículo 21, foi expulso dentre os homens, seu coração chegou a ser semelhante aos dos animais, sua morada estava junto com asnos, comeu erva com um boi e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Ou seja, ele ficou 7 anos sem a lucidez, né? Ó, de modo que seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas como das aves, até que reconheceu que é o Deus Altíssimo que exerce domínio sobre o reino dos homens e que o entrega a quem lhe agrada e constitui sobre ele ao mais humilde dos homens. E tu, seu filho, Beltazar, não humilhaste teu coração, embora soubeste de tudo isso, antes te levantasse contra o Senhor do céu e fizeste que se trouxesse à tua presença os vasos de seu tempo. Quem são os vasos do Senhor? Nós, né? Pessoas. E aí, quando essas pessoas estão diante, o que se faz? Profana, menospreza, né? Então, a gente vive total em uma realidade, né?
de desrespeito, é fantasiada, é isso e aquilo. E ele diz, e bebeste vinho neles tu, ou seja, zomba, ri da cara dos sacerdotes, ri dos vasos de Deus. Tu e teus príncipes, tuas concubinas, e louvastes aos deuses de ouro e de prata, e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem entendem. Mas ao Deus em cujas mãos está teu fôlego e todos os teus caminhos, a ele não louva e nem honra. Então, de sua presença foi enviada a palma da mão e gravou a tua inscrição. Então a gente vê que aqui é a justiça de Deus. A mão de Deus está sobre a nação. A mão de Deus está sobre o povo. Então é ela que prevalece e é eterno. E aí ele segue e relata todo o que foi escrito, né, que é a justiça de Deus, essa balança, peso e medida, e o reino dividido. E aí no versículo 30 ele encerra. E naquela mesma noite assassinaram a Beltesazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, né, que estava dividido ali entre o Medo e a Pérsia. Então Dário, o Medo, assumiu o reinado quando tinha cerca de 72 anos. Então olha aqui o que acontece, é a mão soberana de Deus, cuidando da nação, cuidando do povo. Então estejamos na dependência do Senhor, porque a vontade dele prevalece. Então a nossa missão é confiar, é orar, porque o reino de Deus é eterno e ele prevalece para sempre. Nós cremos. E falar dessa verdade, né? Porque muitos são ignorantes e eles não conhecem, né, a verdadeira verdade. Porque verdades existem existem nas cabeças de cada pessoa. Mas quando a venda é tirada, você começa a enxergar a verdadeira verdade, né? Então a gente também não pode, a gente tem que confiar em Deus, porque é dele. E ele muitas vezes permite realmente que maus governantes apareçam, né? Esse aí mesmo passou algum tempo, só que não prevalecerá, certo? Não continuará. Você vê que Davi, ele governou mais de 40 anos, né? Então, quando a gente vê que os maus se levantam, Deus muitas vezes permite para que seus filhos realmente entendam o que é o certo e o que é errado. E se posicione, né, Isa? É para exatamente Deus vem capacitando. E aí chegou o tempo, você vai se calar ou vai agir? Agir. É o que a gente vem lendo desde o começo do ano. Essas histórias se repetem uma após a outra. Deus dá uma oportunidade para que a gente reconheça. Aí a gente, muitas vezes, né, não assume, não aceita. A gente quer o que está errado, a gente faz bezerro de ouro, a gente faz poste, a gente faz deusa de fertilidade. E idolatra pessoas, né? Idolatra seres, deuses com D minúsculo. Deuses com D minúsculo. E a gente cai, e a gente é capturado, e a gente é subjugado, e a gente sofre, e a gente se arrepende. Aí Deus vai dar uma oportunidade. Aí o que é que acontece? As pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, né? E aí nós começamos de novo. Fazemos poste, fazemos templo, fazemos sei o quê, para outras, né? Para o que não presta. E aí o que é que vem Deus? Dá a lapada de novo. Vai ter um dia que a gente vai aprender? Não sei. Né? É a esperança que a gente tem que se manter, né? Como diz Paulo, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios. Agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor. Dos três, o amor é o maior. Porque a gente ora pelos inimigos, a gente ora por todos esses que estão com a venda. Então, é por um propósito único do qual a gente ora, jejuma, intercede. Então, é nessa confiança. É pela nossa fé, é com a esperança de que dias melhores estão por vir, com a esperança de que o reino de Deus é eterno e que a vontade dele prevalece. Quando o povo se posiciona, quando o povo clama, né? Ele diz... Bendita, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, onde o meu povo clama por mim. E pessoas estão se posicionando, nós estamos clamando. E a gente vê realmente a manifestação de Deus, tem esperança ainda. Continue orando sem cessar.
Não baixe a A gente guarda. tem visto a Não fome, baixe a a guarda. sede das pessoas nesses últimos tempos. A gente está... Um novo tempo no mundo, né? O mundo está passando por uma reforma, por uma batalha de fato, é espiritual. Né? Eu acho que a gente vive um momento onde a nação está passando por uma revolução muito épica mesmo. Né? Nunca foi tão forte. E a gente vê nações aí que realmente estão sendo destruídas. Que o inimigo está conseguindo ter esse poder, porque ele dividiu Angola, Venezuela. E aí, quando divide, enfraquece. Então, não vamos cair nessa, gente. Nessa onda que o inimigo vai colocar de sul contra o Nordeste. Né? O Nordeste tem um povo trabalhador, que realmente se destaca aí, foi para o sul, edificou. É um povo que tem garra, que trabalha, que produz. Entendeu? Então, eles colocam isso, norte contra sul, direita contra esquerda, partido A contra partido B. Não é sobre isso. É sobre o povo, sobre um propósito único. Então, vamos nos manter forte, unido, orando pelos que estão vendo, orando por nós, pelas nossas sábias escolhas. Né? A gente tem que orar pela nossa casa e por toda a nação. Esse é o momento de se posicionar, como Esther, né? Foi para um tempo como esse que Deus nos capacitou. Fazer jejum, fazer oração, buscar realmente. É para um tempo como esse que nós somos chamados. Fazer jejum, fazer oração e traçar uma estratégia de ação. Porque ela não só fez jejum, ela não só fez oração. Ela foi e pediu a quem podia resolver, né? Pediu a Deus e pediu a quem podia resolver. E quem pode resolver? Primeiro Deus, mas depois todos nós juntos, né? É uma decisão Porque conjunta, né? O que a gente vai fazer, o poder, ele é conjunto. Cada um de nós temos esse poder de ação. Agir certo, né? Claro, não tem o perfeito, gente. Aqui a gente não defende perfeito. não, Mas é muito claro. Eu acho que a gente está diante de algo que é muito claro. Não tem mistério. O que é o princípio do Senhor? No princípio, ele fez o homem e a mulher. Qual é os mandamentos? Não, amar a Deus sobre todas as coisas. E há pessoas que estão amando o homem acima de todas as coisas, sem olhar erro, sem olhar. Não matarás. Então, o que foi feito lá naquele tempo em Gênesis, quando, né, Moisés ia nascer? Passa a espada em todas as crianças. Gente, não dá oportunidade da pessoa nascer, porque a gente já sabe que há no mundo situações que matam. Tem crianças que nascem, mas morrem de nutrição, morrem de doenças. Então, por que que ainda nem vai permitir que nasçam? Deixa nascer, deixa lutar pela vida, né? Porque até esses circunstâncias faz a pessoa ser forte. Viver numa escassez, numa pobreza, faz a pessoa ter garra, faz a pessoa lutar. E por que que não vai nem permitir que essa criança nasça? Isso é o matar. pode colocar. Não dá chance. É matar inocente. Então daí pode surgir muito libertador, pode surgir pessoas, sabe, que vão construir. É igualmente aqui na Bíblia. Passa a espada. O inimigo quer isso, passa a espada, mata todas as crianças. Perseguir as crianças através de alienações, de ideologias tolas. Não é diferente da Bíblia, gente. Não é. É super atual. Então vamos se posicionar. Até tem uma frase que é importantíssima. Porque o que me preocupa não é a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, a gente tem que falar. A nossa voz é cura, a nossa voz é poder, a nossa voz é uma, uma espada, né? Que pode realmente lutar contra os inimigos. Essa semana é muita, de domingo para cá, me aparece muito, eu não sei nem exatamente qual era a passagem, talvez Laís vá se lembrar, que um exército enorme vinha contra os judeus e um profeta, eu não me lembro qual deles, disse assim: mas o nosso exército é maior. E o seu servo disse: mas que exército? Temos poucas pessoas. E ele pediu a Deus para abrir os seus olhos e ele olhou para as montanhas e estava cheio de um exército de anjos. Então, Deus é o Senhor dos exércitos de anjos, né? A gente viu também lá em Gideão que Deus disse assim: tem muito soldado aí, diminui. E diminui.
e diminui, eu quero bem pouquinho, porque eu vou mostrar a minha glória. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente não tem que Essa é a pensar fé e a nossa esperança, né? É que vem a provisão da exatamente. mão do Senhor. Esse é o poder do Senhor. E poderoso. A Gisele compartilha aqui, ó. Destruir o perfeito plano de Deus. É isso que o inimigo faz. O tempo todo, na Bíblia toda, o inimigo ele usa pessoas. Deus usa pessoas. Então estejamos dependentes de Deus, estejamos sob a vontade dele, guardando nossa fé, o nosso coração, intercedendo, que é uma prova de amor, né? Dos três, o amor é o maior. E a gente ora por todos mesmo, por todos, sem exceção, né? Inclusive, porque essa semana eu tive Para com isso. duas provas concretas de que muitas pessoas que erram, elas erram por serem ignorantes. Elas erram por serem materialistas. Mas materialistas, quando a gente fala, não é só em dinheiro. Ser carne, pensar demais. Porque eu gosto de fulano, não gosto de cicrano. Mas o que é que fulano que eu gosto pode trazer para mim e para os outros? Até falei num grupo de amigos que tinha muita gente que saiu para morar em outros países. E que defende, né? Defende muito o socialismo, o comunismo. Aí eu perguntei, mas vocês foram morar onde? Vocês não foram morar em Cuba, vocês não foram morar na Venezuela, vocês foram morar nos Estados Unidos, vocês foram morar no Canadá. E por que 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 nós vocês temos querem amigos isso? em comum. Por que que vocês querem isso? Isso que vocês não querem para vocês, por que que vocês querem para quem está aqui? Né? Então, a gente tem que amar o próximo também, né? É A muito gente tem que simples pensar você se omitir e fugir, né? É uma fuga. A gente tem que se posicionar. se saiu e foi procurar uma melhora num país livre, se não quiser compartilhar essa liberdade para a vida alheia, mas não queira a prisão para a vida dos outros, né? Não vote. Não vote, você E, saiu. e tem uma coisa que é muito, muito válida isso que você falou, que é essa ignorância, né? Que a Bíblia chama de tolice. Os próprios, hoje também conhecido ou idiotas, idiotices, né? A Bíblia chama de tolo esse tipo de pessoa que carece de entendimento, que coloca à venda e que ninguém consegue tirar e que a pessoa vai nessa cegueira. Então, a Bíblia chama de tolice, né? O tolo é aquele que realmente é falta de entendimento e que não acessa o entendimento nunca. Então, como que a estratégia do inimigo? Ele usa de comida, daquela necessidade, uma necessidade física, uma carência que seja. Então, o inimigo sabe que a parte mais fácil dele atacar é nessa pobreza material, nessa pobreza intelectual, porque se ele der um prato de lentilha, né? Um prato de comida, uma bebida, porque a gente sabe que tem pessoas que se alienam pelo próprio vício de bebida, né? Na minha cidade mesmo, Natal, tem lá um vereador que se elege só dando bebida para jovem. Final de semana é churrasco e bebida. Então, assim, alienar um povo através disso, gente, é uma completa perdição. E pessoas que fazem isso já sabem, né? O fim é lamentável. Porque está usando de uma destruição. É para própria destruição. Né? Então a gente não pode realmente desprezar, porque isso é uma estratégia realmente do inimigo. Então sejamos sábios, nos fortaleça, ter essa riqueza, porque Deus nos concede riqueza, vida em abundância. Então não aceite rótulo de pobre, né? Nem pobre material, porque se a gente tem saúde, a gente pode correr atrás. Se a gente tem saúde, a gente pode se capacitar. Pode realmente se desprender da ignorância. Vai de cada um realmente querer, porque as pessoas que têm oportunidade não querem. Então, nós somos ricos, abundantes, só em ter saúde, em ter uma intelectualidade, porque Deus nos concede isso, poder de entendimento. E aquele que busca, Deus vai dar deliberadamente. Então, busca sabedoria na fonte, busca capacitação, né? Porque Deus concede. E é isso que a gente realmente tem que buscar, né? Essa libertação dessas vendas, dessas cegueiras, que isso aliena. O inimigo usa exatamente esses mais frágeis para fazer isso. E todo o conhecimento está disponível para qualquer um que queira. Não adianta falar, eu não consegui ter esse entendimento porque eu não tinha onde buscar.
Tem em todo lugar, gente. A internet está disponível para todo mundo e a internet pode ser usada para o bem e para o mal, como qualquer outra Internet, coisa, livros, certo? né? Livros que capacita. Então, e aquelas pessoas que são desprovidas, que já nascem com problema de saúde? Tem benefício. O governo, né, a própria liderança já institui uma aposentadoria para aquela pessoa que nasceu, que é paraplégica ou que tem uma limitação que não pode produzir. Porque se você tem saúde, está de pé, você é capaz de produzir, ensinar, aprender para ensinar algo. Então, seja produtivo, seja capaz. Não fique dependendo de migalhas para comer e beber, não. Porque isso é pobreza mesmo. E muitas das vezes é porque se dispõe a fazer isso. Não porque seja pobre. Porque se você tem saúde e vida, você é muito rico e abundante. Então, não aceite esse rótulo de eu sou pobre ou ficar vitimizando. Porque quem nasce com limitação tem um benefício. Tem um recurso para sobreviver. Se você tem saúde, você pode sim sobreviver. Né? Procurar um meio de fazer algo e ter a subsistência. Então isso é muito precioso, essas lições aqui para a nossa vida, né? E aí a gente vai para o capítulo 6. 6. Daniel é acusado diante do rei Dario. Então aqui o rei Dario, ele assumiu, e no versículo 1 ele diz: pareceu bem a Dario constituir sobre seu reino a 120 generais que estivesse em todo o seu reino. E há 3 governantes sobre ele, 2 dos quais Daniel era um deles, os quais os generais prestassem conta de maneira que não molestassem ao rei. Então ele tinha uma guarda, né? Porque a gente sabe que um líder, ele precisa, né, ter uma segurança ali diferenciada, ter toda essa referência, né? A gente viu até lá no livro anterior que ele tem uma porção abundante. Né, no livro de Ezequiel, ele fala desse templo, que ao rei é dado uma porção do Oriente ao Ocidente. Então, tem mais provisão, tem que ter mais segurança. E aí ele diz, mas Daniel se destacava dentre todos eles, devido ao extraordinário espírito que estava nele. Assim o rei pensou em constituí-lo em autoridade sobre todo o reino. Então, olha aqui, o extraordinário espírito, então a excelência. Tudo que Daniel fazia era excelente, é o melhor, né? O melhor para Deus. E aí vem, ó, no 4, né? Segue aí no versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Minha gente, isso, assim, vamos ler. Então esses homens disseram, nunca faremos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó rei Dário, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, já é mentira, porque se Daniel não estava de acordo, eram todos. Os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja como quando alguém se destaca, quando alguém sai do comum, quando alguém, né, ele tem um poder diferenciado, como isso incomoda ao sistema, porque isso é o sistema. Os conselheiros, capitães, príncipes, governadores são, minha gente, na nossa vida, Realidade, né? No real. judiciário, legislativo, executivo, e todo Verdade. mundo quer, porque quer destruir uma pessoa que se E a destaca. prego que se destaca leva martelada, né? Se tá lá no meio é excelente, é porque aqui ele fala, Daniel, ele era correto em relativo aos assuntos do reino. Qual é o reino? Nação do Brasil, esse é o rei. E aí aquele que se mantém fiel é tirado do sistema, como a gente vê, né? Tem pessoas que saem dos legislativos, do judiciário por conta de ameaças, né? Para preservar a sua vida e a sua família. Pois é. Então, assim, sempre, quando alguém não faz parte do sistema, quando alguém não faz parte do que está implantado, se o que está implantado é bom, essa pessoa que não faz parte tem que sair mesmo.
Agora, quando o que está implantado é ruim, a gente não pode deixar que os poucos que se levantam, a gente não está dizendo que é um, mas os poucos que se levantam contra isso sejam prejudicados. Porque um que está ali é a voz de muitos, né? Sim. Então, contra ele sempre se levantará o sistema. Sempre se levantará o sistema. E o sistema, ele não usa da verdadeira verdade. Ele usa de simulações da verdade, né? De Verdade embuste da construída, verdade. né? Exatamente, exatamente. Então, quando eu digo todos nós, e Deus e Dari preferia um, e esse um está incluído, então ele faz, confio. Se eles tivessem dito todos nós, menos Daniel, ele ia dizer, oi? Por que Daniel não? Teria Né? sido diferente, né? Porque aqui fala que ele tem essa confiança, né? Ele tem essa reverência com ele, porque ele sabe que ele é justo, que ele é fiel, né? E ele fala, é bem claro no capítulo, né? Que Daniel tem realmente esse respeito, né? Do reino, essa postura. Então ele reconhece através dele. Eram amigos mesmo, né? Ele tinha essa fidelidade. E quando Daniel, no versículo 10, diz, né? Então o rei Dario confirmou o documento e pôs em vigor o decreto. E aí a gente está vivendo até uma situação que nessa própria houve uma ameaça que até tiraram do ar, né? Porque ficou muito exposta. Que ele disse que, enfim, que iria lançar um decreto exatamente exclusivamente contra uma pessoa. Então, assim, ali a gente já vê uma manifestação assim de perseguição, que no caso seria exatamente a mesma coisa, de perseguir, é um decreto que é exclusivo contra uma pessoa. Então, é muito, muito assim, associado, é mais atual aqui que a gente está lendo do que misericórdia, é muito atual. É assim, então é legal ver que a integridade de Daniel era tamanha que o ambiente não corrompeu. Porque tem muita gente que fala, não quero entrar para a política, por exemplo, porque quem entra lá é corrompido. Não é verdade. Né? Se a pessoa é íntegra, ela não vai se corromper. Mas ela vai ser perseguida. Sim, vai, com certeza. E também aqui nesse versículo... e a inveja mata, gente. A inveja persegue. Aqui é exatamente isso que fala, né? Felicidade exposta, o propósito sendo cumprido. Imagina o que é isso. Quando a gente cumpre o nosso propósito, quando a gente faz o que tem que ser feito, isso é uma satisfação pessoal, dá um prazer. Você está servindo a Deus, porque quando a gente serve pessoas, a gente está servindo ao próprio Deus, né? Então, assim, essa felicidade exposta, ela é vitrine para a inveja, para a perseguição, para a calúnia, para procurar o próprio Jesus. O povo buscava onde era que tinha uma falha dele o tempo todo, buscando caçar defeito, inventava onde não tinha, achava. Então, é vitrine para a invejosa. Aqui é a total manifestação desses generais contra um justo, né? Contra Daniel aqui é um exemplo, assim, ai meu Deus, se a gente tivesse esse exemplo perfeito de fidelidade. A tranquilidade do Daniel. Porque, olha, quando o Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e se desesperou. Não. E como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orou. Ele, né, não tirou o rapaz do prumo. Tudo o que estava acontecendo, todo aquele... não tirou a paz dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar, é isso que eu faço. Sempre tem alguém vendo o que a gente faz. Sempre tem. A gente é inspiração para outras pessoas e também, né, também tem os invejosos, né? Que não querem que você faça a coisa certa. Que é o caso do Daniel aqui. E de modo, no versículo 5 fala exatamente isso. De modo que esses homens disseram, não encontramos pretexto algum contra este Daniel, exceto que achemos algo contra ele relacionado com a lei do seu Deus. Então, o que a lei de Deus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, orar, né? Então, assim, ele tinha essa devoção de orar sem cessar, como fala aqui, ó. E 3 vezes ao dia se colocava de joelhos, no versículo 10. Orando e dando graças diante do seu Deus, como também fazia antes disso.
Então, quando ele soube do decreto, ele foi e continuou o seu devocional, orando sem cessar, 3 vezes ao dia, que é um costume totalmente hebraico, né? As nossas avós, minha avó pelo menos tinha isso, 6 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Então, assim, é um hábito, é orar sem cessar, né? E aqui ele entrega isso, o descanso e a confiança no Senhor. Embora esse decreto venha contra o meu Deus, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Que ele sabia que ele estava certo. Pois é. Isso, a consciência, a paz de consciência, né? É uma das sensações que a gente tem de que a gente está fazendo a coisa certa, né? E aí ele sabia. Porque ninguém é idiota, um homem como Daniel, com a experiência que ele tinha, né? Com a sabedoria, lógico que ele sabia que todos se levantavam contra ele. Ele sabia disso. E ele sabia que aquilo ia ser usado contra ele. Só que quando a gente tem uma postura correta, né, a gente não muda ela por causa de vou me beneficiar aqui, vou me beneficiar aí. Conscientemente, a gente não tem essas contradições. A gente simplesmente faz aquela coisa. E acabou-se. Então, Daniel, aqui ele sabia. O que é essa cova, né? O que é essa cova de leões? É a que a gente busca o máximo assim, para não citar nomes, para não influenciar, e também algo que é perpétuo mesmo, porque assim, é uma coisa que, o que é a cova dos leões? Força e poder. Então estamos todos jogados diante de uma cova, que exerce força, que exerce poder. Então eles buscaram aqui exatamente o quê? Qual é o ponto fraco? Né? Onde que a gente deve atacar? Então, o inimigo ele vai buscar onde que ele deve, né? Vai buscar algo que possa perseguir, né? Usando de força e de poder. Então, ele fala, né, que ao rei respondeu dizendo, o assunto é verdadeiro de acordo com a lei da Média e Persa, ao qual não se pode transgredir. Então, ele assinou o decreto, não podia transgredir mesmo sendo amigo, né? Então, induziram a enganação, a perseguição. E aí a gente segue lá para o versículo 16, né, que literalmente ele foi na cova dos leões, né, lançado sobre essa força e sobre esse poder, que é aí todo, né, essa manifestação, como a Isa falou, do legislativo, executivo, para realmente tomar esse poder, né, para governar o povo. Então o rei deu ordem que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Então o decreto, uma vez lançado, ele tem que ser cumprido, né, e aqui ele era baseado nessa lei do persa, não poderia voltar atrás, ele tem o poder de fazer e de tirar, mas mediante essa revogação, ela não pode ser transgredida, ele já tinha assinado. Então, ele foi. Mas o rei se dirigiu a Daniel dizendo, teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livre. Olha aqui a chave pra gente. Continuamente orar a Deus, independente dos resultados, gente, independente do que seja, se você tá na bonança, se você não tá. Continua sendo fiel a Deus, continua servindo a Deus. Continuamente, perpetuamente. Né? Depois trouxeram uma enorme pedra e a colocaram na entrada da cova. O rei a selou com o seu anel e os anéis de seus príncipes, para que a sentença contra Daniel não pudesse ser mudada. Então, quem é Daniel, gente? O Senhor é o meu juiz. Ele é que julga nossas causas, não é homem que deve apontar para homem, não é homem que deve acusar homem, é Deus o nosso juiz. Perfeito, é ele quem nos julga. Então, aqui Daniel, ele foi colocado, né? Estava perdido. A pedra está lá, está selada, e ele está no meio daquela cova, daquela influência de força e de poder. Porque o que é isso? Que o leão, na tipologia bíblica, o leão representa isso. Violência, poder, força. Então é como se tivesse tudo perdido. Mas o Senhor, olha aqui, versículo 18. Depois o rei se retirou para o palácio e passou a noite em jejum. Não lhe foi trazido alimento e não pôde conciliar o sono. Nós, o povo, estamos com Deus. Deus fica diante. Como que Deus fica diante de ver o seu povo oprimido? Ele levanta líder. Ele tirou o povo. Ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Fomos libertos. Egito era a nação mais poderosa do mundo. Deu alimento. Era a única que tinha alimento. Deus levantou José do Egito para administrar. Um escravo liderou. Fomos libertos. Mas ainda assim a tolice nos levou à prisão por Babilônia e pela Síria. Não vamos permitir sermos escravos de um sistema. Então, estamos vivendo essa total realidade. Se a gente se dividir, nós vamos ser capturados.
Não vamos deixar dividir por isso, de esquerda ou direita, de sul ou nordeste, de crentes ou que seja não crentes, né? Porque a gente está vendo aí a manifestação, que a gente tem que manifestar mesmo. Satanistas se declarando, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual, gente, é do povo de Deus. Então a gente olha, é como se essa pedra tivesse selada, como se o mal fosse vencido. Mas aí olha o que acontece. Então ele diz que o rei, ele, aqui no caso representa Deus, clamando pelo seu povo, e ele diz, fica, porque ele tem todo o poder. Ele poderia usar aqui sua mão, seu poder, e dizer, eu resolvo agora, vou quebrar o decreto, eu posso fazer e posso tirar. Mas ele diz, é uma própria lei universal. O que Deus determinou? Qual foi o decreto que Deus assinou? A terra é dos homens, o poder está na mão de vocês. E ao céu é do Senhor. Então ele diz, o poder está com vocês, eu estou com vocês, eu sou o general, pode ir à guerra, mas o poder, como está com cada um de nós? O poder está com cada um de nós. Então, o poder é dado aos homens. E aí ele diz, então o rei se levantou depressa pela manhã, Deus está atento a tudo, gente, e foi apressado à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, gritou ao Daniel em voz alta, aquele a quem o Senhor julga, o Senhor sabe, ele é o justo juiz de cada um de nós. Então o Senhor foi aquele, e o rei se dirigiu a Daniel dizendo, Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? E a gente sabe que pode. Se crês, tudo é possível que crê. A gente sabe que pode. Então Daniel respondeu ao rei dizendo, vive para sempre, ó rei. Então viva, é isso que a gente declara, viva para sempre, ó Deus. O teu reino é eterno, que o teu reino se manifeste nessa nação, sabe? Entre as nações, que restaure nações que a gente já sabe que já estão destruídas por esse sistema. Que os venezuelanos que vivem aqui, que possam retomar a nação deles, que possa haver restauração e que a gente possa se manifestar e dar esse testemunho, que o Senhor viva para sempre, que o Deus é o Senhor dessa nação. Então, profetizando aqui em nome do Senhor Jesus, que a gente vai manifestar esse testemunho, né? Então, nós devemos declarar, viva para sempre, ó Deus. Viva para sempre, ó Rei. Aí, no versículo 22, ele segue, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, é como Isa falou, o Senhor, ele manifesta os seus anjos. Quando a gente ora, ele já está levantando os seus para nos ajudar, para nos capacitar, nos fazer posicionar, né? Para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens, que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. A gente... Laís, eu estou aqui emocionada com as suas palavras. Que coisa linda! Realmente você foi inspirada para falar isso aí que você falou agora. Coisa mais linda. Queria que todas as pessoas do mundo ouvissem você falar nesse momento. Muito obrigada. Glória a Deus, glória a Deus. A gente tem que declarar isso, né? O reino de Deus é eterno, gente. Ele prevalece. E é isso que a gente declara. Em nome do Senhor Jesus. E é isso que a gente vai testemunhar. Porque é pelo povo, né? É por nós, é pelos nossos filhos, pelo nosso descendente. Exatamente, porque aqui no versículo 24, ele fala que os homens que fizeram isso foram lançados na cova dos leões junto com os filhos e esposas. Então, as nossas atitudes respingam nos nossos queridos. Que nós tenhamos essa atitude realmente de serva do Senhor e possamos ajudar a salvar nossa família nesse sentido, né? De proclamar o reino e ter uma vida íntegra diante de Deus. E quando Exatamente. ele fala filhos e esposas, é porque que não
que não multipliquem-se, né, aquelas atitudes. O mal, né? Que não prolifere essa maldade, essa ideologia. Isso, porque se os filhos vêm dele, normalmente recebem aquela herança. E as suas esposas, isso aqui é uma alegoria, claro, né? E as suas esposas são aquelas que podem lhes ajudar a proliferar, né? Influencia, né? Exatamente, aumentar, frutificar, reproduzir tudo aquilo, né? Então, quando Deus... Eu sempre achava assim, nossa, Deus manda matar todo mundo, mulher, criança, mas eu ficava Ou o entendimento, ou a sabedoria do alto, né? Meu Deus! Aí, assim, quando a gente vê, é porque aquilo já está enraizado nele, entendeu? Se fica esse pode multiplicar o que não presta. Do mesmo jeito que pode multiplicar o que presta, pode multiplicar o que não presta. É por isso que quando... E trazendo nesse sentido, né, Isa, a gente tem uma revolta assim, que guerra, que arma. E eu digo, gente, a gente não pode ser muito idealista, a gente tem que ver a realidade. Como foi conquistado, eu falo aqui mesmo pro meu Piauí. Eu digo, gente, como foi conquistada a independência do Piauí para se separar do Ceará, né? Que a gente teve essa... Tudo você tem que buscar uma conquista. Como foi essa conquista? A gente tem a famosa Batalha do Genipapo aqui. Foi com foice, com faca, com arma. Não tinha munição e pólvora, não tinha armamento, não, era diferenciado. Como foi conquistada a independência do Brasil? Para sair daquela monarquia, daquela escravidão? Porque você nascia, febre e morria. Você não tinha uma esperança de progredir, de prosperar, não. Então hoje a gente vive uma democracia, um capitalismo, que a gente, né, apesar de ter seus desafios, mas é muito melhor do que viver uma ideologia de comunismo que você não tem chance de prosperar. Então, como foi conquistado isso? Foi com guerra. Então, eu falo assim, a gente tem que ter muito isso, o propósito da guerra é paz. Ninguém gosta de guerra, de um ambiente de guerra, mas a gente está vivendo uma guerra espiritual e uma guerra física, realmente, literalmente, para destruir na física, destruir na vida das crianças, destruir a integridade de famílias. Então, é uma luta física e é uma luta espiritual para haver essa destruição. Então, o sentido da guerra é dar paz, né? Porque a Bíblia toda ela fala disso. O Senhor, no livro de Jeremias é muito claro, Deus é Deus de paz e Deus é Deus de guerra. Quando tem que se posicionar, os filhos têm que levantar, porque Deus age através de pessoas, o inimigo também age através de pessoas. Então, é Deus de paz e Deus de guerra. Não tem essa versão, se posicione. É hora de lutar, Deus nos dá armas espirituais. Palavra, oração, jejum, confiança. Tem que usar das armas espirituais para a gente se manifestar. E se não fosse por isso, cada nação tem lá forças armadas. Então, é uma maneira de defender. Nós temos as armas espirituais e o poder, esse governo, ele é preciso ter soldados capacitados para usar essas armas. Forças armadas, marinha, exército, tal. Então, não tem aversão. Abre a mente para entendimento das coisas, né? E aí, olha o que acontece aqui. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: a paz lhes seja multiplicada, porque o mal foi destruído, né? Exterminou toda a raiz ali. E ele diz: da minha parte se emite um decreto de que em todo o domínio do meu rei mostrem reverência e tremam diante de Deus, do Daniel. Tremam diante de Deus de Daniel, né? E ele diz: porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio será até o fim. É eterno. O reino de Deus é eterno. Ele é quem salva, resgata, livra, faz sinais e prodígios nos céus e em toda a terra. E ele é quem liberta Daniel dos leões. Ele é quem liberta o seu povo, né? Porque Daniel significa: o Senhor é meu juiz. Então ele liberta da cova dos leões. E Daniel foi enaltecido, então aquele que o Senhor julga, olha aqui, aquele que o Senhor julga foi enaltecido durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Então ele foi enaltecido, porque é se colocar na submissão de Deus. Então olha aqui, né, a gente vê total aqui o triste fim dos perseguidores, dos opressores, lançados na cova, que eles fizeram para que Daniel caísse, né? Então a gente vê muito, quem cava uma cova para o outro,
ele termina que cai na cova. Isso é muito nítido e é muito real, é a palavra de verdade. Mesma coisa aconteceu com aquele lá de Mardoqueu, né? Você lembra? Isso, da história de é sempre. Então é uma história que ela se repete, aquele que persegue, que oprime. E aí quando a gente traz para o nosso âmbito familiar, quando a gente vê, né, que na família há perseguições, há pessoas que a felicidade do qual é exposta, ela atrai, ela é vitrine realmente para atrair essas pessoas que vão perseguir, que vão invejar. E aí as pessoas vão caçar, caluniar, difamar. Mas aí você vê que elas terminam caindo na própria cova. Basta descansar e confiar no Senhor. Como fez aqui Daniel, que Bíblia colocou muito bem. O que Daniel fez? Se desesperou? Não. Ele descansou, confiou e continuou fazendo o que sempre fazia, o que é da sua ossada. Porque a mão do Senhor, que é poderosa para levantar os seus anjos, fechar a boca dos leões, diminuir a força do opressor, né? Porque aqui o leão representa isso, força e poder. Então o Senhor usa seus anjos. O que a gente não tem poder de alcance, o Senhor tem. Ele luta conosco, por isso que a gente tem que se posicionar. Porque ele tem poder de fazer tudo sozinho, como o Dário aqui. Mas ele quer ver, né? Então Deus sabe, a gente tem que confiar total. Viva para sempre, Senhor, viva para sempre, Deus, e que se manifeste a sua glória nessa nação, pelo bem comum. Amém? Amém. Ai, que lindo. Muito aprendizado hoje, muito. Nossa. É poderoso Deus, né? Ele usa assim para cada momento, para que a gente... Isso é uma palavra de esperança para a nossa vida, para a nossa nação, para os nossos filhos, e que realmente haja um despertar. E o Senhor levanta os seus anjos. Quando a gente ora, por isso não vamos cessar, né? Como Moisés, lembra? Naquela guerra que eram poucos soldados e ele tinha que manter aqui intercedendo e ele não tinha mais força. Muitas vezes parece que a pedra já está ali, está sem jeito. E veio Arão, né? O irmão, e veio o outro para segurar. Então sejamos uma segurando o outro para continuar intercedendo. Não baixa a guarda. Vamos continuar de mão erguida, confiando no Senhor. Porque até o último instante... o Senhor vai realmente estar com isso. Que Abraão, quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele disse, vai destruir, e se tiver 50 bons, se tiver eu não destruo. Então, pelos poucos que se levantam pela palavra de Deus, Deus pode não destruir. Pelos poucos que se levantam, né? Ele pode voltar atrás. Glória a Deus. Essa é a palavra de esperança. Isso reviva a nossa fé, nossa esperança e o amor realmente que a gente continua intercedendo, porque é para o bem comum. Que palavra de esperança. Você encerra, amada, com a oração e todas juntas intercedendo, né? Concordância. Senhor, e oração de guerra é com o olho aberto, sabia? Tem mais essa. Então, faça oração de batalha é de olho aberto. Você hoje está mais inspirada do que nunca. Vamos orar todas juntas, você começa e a gente faz aqui o rodízio. Vamos. Nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, esteja conosco, Senhor, cada dia de nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, nos fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Ti e pelos nossos irmãos. Que possamos, Senhor, agir, falar, pensar e sentir tudo o que vem de Ti, Senhor. Eu te peço, ó Pai, toma conta das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa nação, do nosso país, do nosso povo, Senhor. Acreditamos, confiamos em Ti, porque mesmo com quase tudo entregue, Tu podes, Senhor, mudar tudo, porque Tu és o Deus do impossível, meu Pai. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos e já tomamos posse, Senhor, dessa vitória pelo bem comum, porque nós sabemos que o Teu reino é eterno e se manifesta, Senhor, em cada um de nós. O Senhor age e é no nosso interior que flui esse rio, esse manancial, esse poder e capacidade, sabedoria de posicionamento, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós nos colocamos, Senhor, ao Teu dispor. Nos usa conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, manifestar o Teu reino na terra através da nossa vida, das nossas ações, Pai. Que possamos, Senhor, cada vez mais declarar e testemunhar a Tua glória através da nossa vida, das nossas ações, do poder que o Senhor concede a cada um de nós, nos concede sabedoria, que caia por terra toda a venda,
toda a opressão do inimigo, que caia por terra, Senhor, toda a cegueira espiritual que há nessa nação, por completo, Pai, do norte ao sul, sudeste, oeste, por todo, Senhor, nós te pedimos e nós já tomamos posse em nome do Senhor Jesus, da vitória eterna que está em Ti. Em total concordância, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, nos dê estratégias para continuar lutando com os olhos fitos em Ti. E que tudo que foi dito aqui, Senhor, se concretize aí no céu. Ligamos aqui na terra, o que o Senhor liga aí no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E viva para sempre o nosso eterno e soberano Deus. Aleluia. Lindo, lindo. Obrigada. Amo. Fiquem com Deus. Igualmente, Amém. meu amor. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu amo. Ai, obrigada. Obrigada. É para ele.